Hoje, 15 de dezembro de 2014, é a primeira segunda-feira após a missa das 18h30 que o cronista frequenta na Igreja São Gabriel em São Paulo. A presença do padre, a solenidade do momento e a sugestão naquela casa de orações a que se pense com mais pureza, traz à cabeça deste velho Rábula a possível semelhança entre a confissão religiosa e a chamada delação premiada, vigendo no Brasil, que é a delação recompensada ou a colaboração, se é admitida a sugestão dada por outros intérpretes. E vem à cabeça também, extravagantemente, a afirmativa feita ontem de manhã, no domingo de manhã, publicada tal assertiva no jornal eletrônico Conjur, pelo hoje desembargador De Sanctis, que retirou a toga. O magistrado abriu as vestes talares e vem a debate público, acentuando que os advogados criminais deveriam sugerir que seus clientes confessassem os seus pecados. Então veio a consciência do cronista ontem mesmo, no meio da missa, o que não é bom. A possível consonância entre a confissão religiosa, ou a assunção dos próprios pecados, e a chamada alcaguetagem oficial. Mas, ao mesmo tempo, veio uma dissensão básica entre os pressupostos de um tipo de confiteor e os princípios daquela confissão feita pelo alcagueta. O confitente vai ao padre, conta seus defeitos, seus problemas, suas falácias, suas faltas e recebe penitência mais absolvição, que vem sempre, diga-se de passagem, mas o benefício que ele quer, ele, confitente, é a assunção do paraíso ou um tempo menor de purgatório, sem prejudicar terceiras pessoas, quando acentua suas faltas, mesmo porque o padre ou o sacerdote é detentor do segredo profissional, o mesmo que o criminalista tem, porque nós, advogados criminais, temos a detenção, a compreensão e a captação dos pecados da humanidade, diga-se de passagem. Enquanto pensava assim, este velho Rábula teve também a consciência, o raciocínio despertado pelas diferenças entre a confissão feita ao padre e aquela delação, a alcaguetagem feita ao Ministério Público, ao Beleguim, ao juiz inquisidor, enfim. Na primeira hipótese, o pecador faz a confissão e recebe a penitência porque pretende ir para o céu, ou não quer ser infernizado. Na segunda, o delator faz um papel pérfido, porque, enquanto confessa seus pecados, traz para o âmbito daquele confessionário espúrio os defeitos de terceiros, verdadeiros, virtuais, reais, ficcionistas ou não, mas sempre prejudicando o amigo, o comparsa, o inocente, o culpado, o copartícipe, destruindo a dignidade de uns,
destruindo o patrimônio de outros e acobertando com essa delação, inclusive, as próprias faltas, porque a entrega dessas terceiras pessoas é que lhe traz o perdão dos seus pecados. Que coisa feia. Na primeira hipótese, o confidente apenas ganha alguma vitalidade na pretensão a não ir para o inferno. Na segunda, o alcahueta destrói, envenena, desmerece a vida, a existência, a dignidade, a sobrevivência de outras pessoas. E isto, às vezes, sob ofertas de perdão da mulher, da filha, do parente, da companheira, enfim, o que traz um especial acobertamento dos pecados cometidos pelo delator. Já se vê que, basicamente, os aspectos éticos ou morais são diferentes. No primeiro, o negócio é feito com Deus. No segundo, o negócio é feito com o Beleguim, com o Ministério Público, com aquele que constrange, com aquele que ameaça, com aquele que se propõe, inclusive, se quando não houver a delação, a obter um prejuízo maior para o freguês da possível impunidade. O desembargador De Sanctis não deveria ter se intrometido num terreno que não é o seu, numa vida que não é a sua. Não deveria ter vestido a beca, porque a veste está lá do advogado, já tem o seu próprio cheiro, tem a sua própria vocação. O criminalista tem o seu próprio segredo, tem a sua própria compreensão daquele que é seu cliente, daquele que divide com ele, criminalista, segredos que hão de ser carregados para o túmulo. Da mesma maneira que um advogado criminal não se mete na vida de juízes. Aquilo é território sagrado. E quando um criminalista ou um desembargador, ou quando ambos partem para o terreno que é comum, porque aberto à contradição, as coisas são assim. Fica a beca no armário, resta a toga no gabinete, arejado, e se parte para o conflito, para o debate, para a controvérsia, enfim. Há estruturalmente nisso tudo alguns erros de pressupostos. Por exemplo, o desembargador vem a pelo e diz que as ordenações filipinas já autorizavam no Brasil a chamada delação premiada. Autorizavam, sim, mas é um mau pensamento trazer isso tudo ao terreno da modernidade, porque a maior delação premiada que houve nas Filípicas foi aquela de Joaquim Silvério dos Reis, o Calabar, criatura que hoje é cuspida por todos e verrumada como um dos maiores traidores da história do Brasil. E aquele que foi delatado se chamava pura e simplesmente Tiradentes. Era seu nome de guerra. Foi esquartejado. O seu terreno, as suas posses, as suas propriedades foram salgadas, se a memória não falha ao cronista, até a terceira geração. Exemplo ruim, desembargador, você deu com a convocação às Filípicas, que inclusive
punia com morte natural para quem é do ramo jurídico presente ou lá no antegosto das ordenações filipinas. Morte natural é homicídio em nome do Estado, punia-se a adúltera com morte natural. Então, veja, o eminente desembargador, que os exemplos trazidos, advindos da velha Portugália, são exemplos ou hipóteses muito ruins a título de justificação do que se faz hoje. O que acontece ao Brasil moderno é um trajeto muito feio, muito ruim, com o estímulo à violação dos segredos profissionais, com violação dos parlatórios em que advogados discutem coisas sigilares com os seus clientes, com interceptação telefônica, com intromissão nos lares, embaixo dos colchões dos casais, até mesmo ultrapassando o território sagrado das visitas íntimas entre mulheres e seus maridos ou companheiros. Isso é muito feio. Isso leva, no dizer de Luiz Flávio Gomes, e também a memória já antiga, já vetusta, não falta ao advogado, leva à possibilidade de corrupção da jurisdição, com os juízes intrometendo-se entre os beleguins, batendo martelo, as incursões terríficas dentro do sacrossanto escritório dos advogados e violentando, em síntese, princípios básicos inscritos na Constituição. Isso vai mudar. A Suprema Corte, lá em cima, está terrivelmente confusa, porque precisa julgar a legalidade ou não dessas atividades do Ministério Público, da Polícia, enfim, dos investigadores em geral. Precisa decidir. Haverá o dia em que isso será desengavetado, mas quanto mais tarde isso demorar a chegar, maior há de ser a confusão. E maior há de ser também a complexidade de uma decisão que justifique a equalização do contraditório, ou seja, a igualdade de posições entre a defesa e a acusação. Até lá ficam os advogados criminais em segredo, sossegados, até que um juiz tire a toga, abra o peito e venha a contradição. Aí o jogo é um jogo que não tem limite, se quando o adversário quiser chegar ao precipício. E tenho dito,